A coisa fundamental para uma boa história, acredite ou não, é um conceito e um desenvolvimento bem feito, assim como Naruto com o seu se quiser sim, mano, no clássico, indo para a reencarnação de um fucking deus no Shippuden. O conceito de história são algo meio subjetivos para cada obra e autor, e você pode ter as suas próprias reflexões sobre o que é isso, mas como o vídeo tá tomando como base a minha visão, eu vou falar o que na minha opinião é o conceito de uma obra. Conceito são as ideias que compõem uma obra. Ou seja, por exemplo, Dragon Ball, as ideias são uma história de artes marciais e aventura com poderes sobrenaturais com um pouco de humor, um pouquinho mais 18, um pouquinho humor negro, né? Mas um pouquinho de humor. Sendo assim, quanto mais a história de Dragon Ball se aproximar dessas ideias, maior a chance da história ser boa. Mas isso não quer dizer que a história vai ser boa. Isso aí é outros 500 e eu vou desenvolver isso pra frente no vídeo. Mas é por isso, tá, que Dragon Ball Super é uma merda. Afinal, o conceito deles é deuses, luta, 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 e adivinha? Mais luta e comédia pastelona. Não tem nada a ver com Dragon Ball clássico nem o Z, é literalmente uma paródia praticamente, inclusive as obras fãs de Dragon Ball são melhores do que a história de fato de Dragon Ball Super, o que é bizarro isso, mas pô, vai ler um Dragon Ball Multiversus, um Dragon Ball New Hope, um Dragon Ball Kakumei, que você vai estar aproveitando o luxo, vai por mim. E sim, eu não tô falando isso porque eu odeio Dragon Ball Super, não tem nada a ver com as calças, fechou? Eu vou agora definir os conceitos da minha obra Frontier, e o conceito é o seguinte: mangá de futebol mais realista, com maior foco nos psicológicos dos personagens e como isso afeta os seus dia a dia, seja pessoal e no trabalho. A partir do conceito que eu falei pra vocês, tu já sabe que meu mangá não vai ter poderzinho não, tá ligado? Não vai ter qual é o nome daquele? É Yozuma, Inazuma, né? Que é um goleiro e se spawna um Megazord pra defender a bola, tá ligado? Não vai ter isso não. E nem força de vontade vindo do rego do nada. Os personagens terão que superar os seus desafios por si mesmo, e eu vou tentar desenvolver o máximo possível o psicológico dos personagens, fechou? Agora vamos pro que tu clicou nesse vídeo para ver qual é o melhor método de todos que eu prometi para vocês. Para aplicar ele, você vai precisar de duas coisas muito importantes. Primeiro, é uma ideia, o conceito do seu mangá bem estabelecido na sua cabeça. E segundo, de muita coragem, porque esse meu método é bem difícil de ser aplicado e muito vergonhoso. Eu recomendo, inclusive, você trancar a porta do seu quarto, ou se seu quarto, sei lá, não tiver tranca, tá ligado? Vai pro banheiro, mano. Eu recomendo. Vai por mim. O método consiste em duas etapas. A primeira, tu vai pegar a ideia do seu mangá e vai simplesmente se imaginar naquele mundo. Literalmente, eu tô falando pra você entrar na pele do seu protagonista mesmo. Realmente, você viver aquele mundo, tá ligado? Ou seja, é você encarnar um esquizofrênico. Só que você vai fazer isso nas seguintes etapas da sua história: início da obra, eventos importantes ou traumatizantes e final da sua obra. Apenas o final você pode fazer enquanto você for progredindo na história, porque querendo ou não, o final da nossa obra ele pode mudar, entendeu? Então você pode ir curtindo a sua obra e depois você vai mudando esse final. Mas eu recomendo você já ir pensando para você não fazer igual Attack on Titan, Naruto, Kimetsu, Jujutsu e mais milhões de anime por aí. A segunda etapa seria o desenvolvimento. Aqui você vai primeiro colocar em palavras sua história que tu encarnou, né? E escrever a continuação pós ela com o seguinte método: conflito, desenvolvimento, outro conflito com outros personagens, desenvolvimento, encontro e conclusão de ambos. Você pode meio que mudar esse método aí de várias formas. Você pode fazer um conflito, desenvolvimento e conclusão. Você pode colocar ou não encontro desses personagens. Você pode colocar encontro, desenvolvimento,
conflito, desenvolvimento, conclusão, entendeu? Você pode concluir um caso e não concluir o outro. Você pode fazer meio que uma semi-conclusão também, que eu vou falar um pouquinho disso um pouquinho mais pra frente, vocês vão entender. Mas eu vou usar aqui um exemplo de um outro mangá que eu tô escrevendo também. Eu tô escrevendo junto com o Frontier, tá? Eu fiz a cena que eu vou falar pra vocês da seguinte forma. Contexto rápido, só pra vocês não ficarem igual cego no tiroteio. Tá tendo uma guerra entre dois reinos. Um reino A, né, que é o nosso protagonista, e o reino B, que são os vilões vilanescos. No reino A, eu mostro o rei recebendo a notícia que o grupo ao qual ele enviou para rastrear alguns invasores do reino B entraram em conflito. Os dois grupos começaram a, meter o louco, tá ligado? E aí nós já temos a conclusão do nosso primeiro tópico, que é conflito. Só lembrando que conflito pode ser qualquer coisa que motive um desenvolvimento na obra. Em Naruto, por exemplo, foi a facada que ele deu na própria mão que deu muita coragem para ele, e a partir dali ele resolveu não ter mais medo de fazer as coisas, seja de lutar ou seguir os seus sonhos. Depois eu vou pro desenvolvimento, e aí o grupo B ele mata todo o grupo A, ou seja, o grupo dos vilões derrota o grupo dos heróis. E aí eu coloco a reação do rei e de todos os seus ministros. Só dando um outro pequeno contexto aqui, como é que funciona a relação do rei com os nobres. Os nobres basicamente do reino todo não tá mais respeitando o rei, tá? O rei que eu tô falando aqui é do reino A, que é o reino dos heróis. Então assim, os nobres eles não estão mais respeitando o rei, eles estão agindo contra a vontade do rei. É tipo assim, mano, o rei fala, gente, vamos aqui todo mundo reunir no meu palácio aqui. Os caras falam, pô, eu tenho que fazer uma coisa importante, e o cara fica lá coçando saco dentro da casa dele, tá ligado? Os caras não estão mais obedecendo o rei, eles estão metendo o louco. O que o rei quer fazer? Ele quer matar todos os nobres, fazer uma limpa mesmo, para que ele consiga ter o poder total do reino de novo nas suas mãos e limpar todos os lixos que não obedecem mais ele, tá ligado? E aí o que quer fazer? Ele quer usar como prerrogativa o conflito entre o outro reino para matar os nobres e acusar outro reino, tipo assim, pô, eu matei aqueles caras ali porque alguns eram traidor, e os caras que eu não matei foi o outro reino lá que matou, tá ligado? E mete esse louco, o bagulho é esse. Bom, como o líder do grupo do reino A era muito influente, todos ali ficaram muito impactados com a morte dele, menos o rei, porque como eu falei antes, ele queria usar o conflito para exterminar os nobres, então ele tava meio que tipo assim, raciocinando tudo, tá ligado? Mas o rei ali, por mais que queria matar todo mundo, ele não mata ninguém, até porque tava com um plano em mente, né? Mas uma coisa que ele faz é dar uma ameaçada. Ele primeiro saca a espada e ele vai andando lentamente na direção dos caras e ele vai falando todas as merdas que os caras tinham feito, como por exemplo matar uma santa mó querida no reino, tá ligado? E os caras vai meio que tipo trancando assim, tá ligado? Só que aí tipo ele só dá um sorrisozinho assim e fala tipo, fica tranquilo, pô. Isso aí vocês só passaram no teste. Foi coisa que eu inventei da minha cabeça, tá ligado? Só que assim, os nobres lá, os ministros, eles se cagaram de medo. Então, eles saem dali já contando pra todos os nobres, mandando carta e os caras já falando, pô, o rei começou os seus planos, começou a mostrar as garrinhas, tá ligado? E o rei ele literalmente faz isso mesmo para poder ser mais rígidos com os nobres, com uma coisa que tá por vir. E aí o nosso desenvolvimento se conclui. Agora eu passo para a conclusão. E lembra que eu falei que eu ia falar sobre uma semi-conclusão? Então, essa aqui é uma semi-conclusão. O que eu tô falando de semi-conclusão? É você concluir um conflito ao qual parecia ser o conflito principal, mas na real era a deixa para um conflito maior. Por exemplo aqui, lembra que eu falei que os ministros avisam geral? Então, o rei também faz um movimento, tá ligado? Enquanto os ministros avisam geral que o rei abre as garrinhas, o próprio rei faz esse movimento. O que ele faz? Lembra que eu falei que os caras fizeram um monte de merda? Então, ele pega e vaza esses monte de informação, tipo, matou a santa lá, que basicamente exterminou um monte de criança, tá ligado? Bagulho mó pesado mesmo, assim. E aí, ele vaza isso pra população. A população inteira do reino fica puta com os ministros e atacam todos, tá ligado? Na casa deles e matam todos os ministros dele. E aí, após esse conflito da população matar todos os ministros do rei, após isso o rei ele manda um mensageiro para todos os nobres do reino e convoca eles para conferência. Aí o mensageiro ele passa a mensagem tipo, ó, o rei tá convocando vocês para isso aqui e tal. Só que aí os caras
tenta dar aquele miguezinho ainda, do tipo, pô, não, eu tenho uma coisa mais importante pra fazer. O cara não tinha nada, mas ele só não queria obedecer o rei. E aí o mensageiro ele vai saindo e mete assim, fechou, eu vou falar lá pro rei, porque o rei avisou que o nobre que não comparecer vai ser tratado como um traidor e como aliado do reino B, tá ligado? Que é o reino dos vilões lá, e vai ser morto. E aí os nobres trancaram o Tuin-Tuiu, né? E aceitaram ir pra conferência. Então o rei ele fez mó jogada aí apenas pra fazer isso. E aí o rei ele faz mó jogada e manipula todo mundo. E aí o que acontece na conferência dos nobres, você vai poder realmente ver isso e ter qual foi a finalização dessa história, a conclusão realmente dessa história toda que eu contei pra você, aqui na descrição, só você clicar aí no link na descrição e você vai ir literalmente pro documento contando essa história inteira. E aí você vai poder ver todo o desenvolvimento e como eu contei aquela história. Eu vou deixar até como eu escrevi no Word mesmo, algumas anotações que eu deixei do tipo, aí, faz essa cena muito foda. Ah, faz essa cena aqui muito triste. Faz essa cena aqui muito com ar de temeroso, eu não sei se existe essa palavra, mas fazer os personagens temer aquele, tá ligado? Faz tal expressão de tal personagem, faz isso, faz aquilo, e assim vocês vão poder até mesmo acompanhar alguns nomes dos personagens e como foi desenvolvido. Ah, e é mesmo, tá? Quando você for escrever, lembra de soltar a sua imaginação e não se prender a regras. Lógico que eu te passei um método, mas lembra também de se soltar, cara. Você tá fazendo arte, escrita é arte, então coloca os seus sentimentos nessa bagaça. Não faça de qualquer jeito, fechou? É isso. Em si, esse é o meu método de escrever. Na minha opinião, é muito bom, mas lógico que não descarta longas horas de estudo com a bunda na cadeira. Ou seja, para de mexer no YouTube agora e vai estudar, irmão.